Eu nunca fui muito ligado às tradições da minha família. Achava tudo isso coisa de gente velha. Mas quando meu tio distante apareceu do nada na porta da minha casa com um embrulho na mão, não pude evitar a curiosidade. Ele estava visivelmente abatido, parecia mais velho do que eu me lembrava, e segurava com firmeza aquele pequeno pacote, como se a vida dele dependesse disso. "Thomas, isso aqui é seu agora", ele disse, estendendo o embrulho para mim. Suas mãos tremiam e seus olhos, normalmente vivazes, estavam cheios de uma tristeza que eu não conseguia entender. Quando desembrulhei o pacote, encontrei um antigo relógio de bolso. Era um objeto bonito, de prata envelhecida, com detalhes minuciosos gravados na tampa. Apesar de sua beleza, o relógio parecia carregar um peso que eu ainda não compreendia. "Esse relógio está na nossa família há gerações", ele continuou, a voz embargada. "Mas não é só um relógio, é uma maldição." Eu ri, achando que era mais uma das histórias exageradas que os velhos adoravam contar, mas o olhar dele me fez parar. "Você acha que é brincadeira, né? Mas isso aqui", ele apontou para o relógio, "é o que nos mantém vivos." As palavras dele me atingiram como um soco. Eu sabia que nossa família tinha suas peculiaridades, mas nunca imaginei algo assim. Ele contou sobre a lenda do relógio, como ele nunca deveria parar de funcionar, e o que aconteceria se alguém da família o visse parado. A cada palavra, eu sentia o peso da herança que estava nas minhas mãos aumentar. "Não ignore isso, Thomas", ele disse antes de ir embora, deixando-me sozinho com o relógio. Eu não sabia o que pensar. Naquele momento, o relógio era apenas um objeto, uma lembrança da minha família que eu não valorizava tanto. Mas algo dentro de mim, talvez um instinto, me dizia que havia mais naquela história do que eu queria admitir. Segurei o relógio com força, olhando para o mostrador que, naquele momento, marcava o tempo perfeitamente. Mal sabia eu que, em breve, aquela pequena peça de metal mudaria minha vida para sempre. Eu nunca fui de me assustar fácil, mas naquela noite, quando o silêncio tomou conta da casa, algo me incomodava. O relógio, que estava no meu bolso desde o dia em que o recebi, parecia mais pesado do que antes, como se estivesse sugando minha energia. Resolvi tirá-lo do bolso e o coloquei na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Deitei-me, tentando afastar os pensamentos que meu tio havia plantado na minha cabeça, mas foi inútil. No meio da noite, acordei de um sono inquieto. A casa estava envolta em uma escuridão quase palpável, e o único som que deveria estar presente, o tic-tac do relógio, havia desaparecido. Por um segundo, pensei que ainda estava sonhando, mas quando estendi a mão para pegar o relógio, senti um frio percorrer minha espinha. O mostrador, que sempre estava em movimento, agora estava parado. O ponteiro dos segundos congelado em uma posição que parecia zombar de mim. "Isso não pode estar acontecendo", murmurei para mim mesmo, tentando ignorar o pânico crescente. Dei corda no relógio, mexi nos ponteiros, sacudi o objeto, mas nada funcionava. O maldito relógio estava parado, e nada do que eu fizesse parecia resolver o problema. Sentei-me na cama, com o relógio nas mãos, tentando lembrar de tudo o que meu tio havia dito. Ele mencionou a maldição, que o relógio nunca deveria parar de funcionar, mas eu não dei a devida atenção. Agora, com o relógio parado, senti o peso daquela lenda cair sobre mim como uma tonelada. O silêncio na casa era opressor. O relógio, que antes parecia um simples objeto, agora me olhava com uma ameaça silenciosa. Cada segundo que passava sem o tic-tac parecia trazer uma nova camada de desespero. Meus pensamentos corriam em direção à maldição, e uma pergunta começou a ecoar na minha mente. E se a lenda fosse verdade? E se o que meu tio havia dito sobre o pacto com o diabo realmente fosse real? Eu não queria acreditar, mas o medo começou a tomar conta de mim. Aquilo não era só um relógio parado. Era um sinal, uma advertência de que algo terrível estava para acontecer, e eu era o único que poderia impedir. Mas como? Ainda segurando o relógio, senti uma onda de pânico subir por meu corpo. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava descobrir a verdade por trás daquele objeto, antes que fosse tarde demais. Eu mal dormi naquela noite. Fiquei sentado na cama, encarando o relógio, como se ele fosse uma bomba-relógio prestes a explodir. Quando o sol finalmente nasceu, me levantei decidido a descobrir o que estava acontecendo. Eu precisava de respostas, e rápido. Passei o dia inteiro pesquisando. Primeiro, vasculhei a casa em busca de qualquer pista que meus antepassados poderiam ter deixado sobre o relógio.
Encontrei velhos cadernos, cartas amareladas pelo tempo e alguns livros de família, mas nada que explicasse a maldição ou como lidar com ela. Então, lembrei das histórias que meu tio havia contado. Ele mencionou que o relógio nunca deveria parar e que quem o visse parado precisaria fazer um pacto para reiniciá-lo, mas não tinha detalhes. Eu precisava entender o que estava em jogo. Decidi então procurar na internet, algo que minha família provavelmente nunca considerou. Pesquisei sobre maldições familiares, pactos com o diabo e relíquias amaldiçoadas. Para minha surpresa, encontrei mais do que esperava. Histórias de pessoas que fizeram pactos para salvar suas famílias, pagando com suas próprias almas. Relatos de objetos que carregavam maldições tão antigas quanto o tempo. Quanto mais eu lia, mais meu pavor crescia. As coincidências eram perturbadoras. O relógio de bolso, aparentemente comum, era mencionado em alguns sites obscuros, sempre acompanhado de histórias macabras. Aparentemente, ele já havia pertencido a outras famílias, sempre passando de geração em geração, espalhando desgraça por onde quer que fosse. Cada vez que o relógio parava, alguém fazia um pacto. E cada vez que o pacto era feito, uma alma era perdida. O que meu tio não tinha me contado era que, se eu não fizesse o pacto, a maldição cairia sobre toda a minha família. Todos os meus parentes, mesmo os mais distantes, sofreriam. A responsabilidade que agora pesava sobre mim era insuportável. Eu não sabia o que fazer. O relógio estava parado. O tempo estava contra mim. E a única solução que parecia existir era tão aterrorizante quanto a própria maldição. Mas eu não podia ficar parado. Precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. Minha família dependia de mim, mesmo que eles não soubessem disso. O relógio, que parecia um simples pedaço de metal, agora era o centro de um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Sabia que o próximo passo seria o mais difícil da minha vida. Tinha que me preparar para o inevitável, um encontro com o próprio diabo. Eu não tinha mais tempo. A cada minuto que passava, sentia a pressão aumentar. O relógio, parado em cima da mesa, parecia me encarar, como se soubesse que o momento estava chegando. Sabia que a única maneira de salvar minha família era enfrentar a maldição de frente, mesmo que isso significasse sacrificar tudo. Naquela noite, preparei-me para o que seria o momento mais aterrorizante da minha vida. Segui as instruções que encontrei em um dos sites obscuros. Um ritual simples, mas que, segundo o que li, era o suficiente para invocar o diabo. Eu estava cético, mas o desespero tomou conta de mim. Se havia alguma chance de salvar minha família, eu precisava tentar. Apaguei todas as luzes da casa e acendi algumas velas. Coloquei o relógio no centro da mesa e recitei as palavras que encontrei. Minha voz tremia e o silêncio ao meu redor parecia se intensificar a cada palavra. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas continuei. Estava com medo, mas algo dentro de mim, talvez o amor pela minha família, me impedia de parar. No início, nada aconteceu. Fiquei ali, esperando, o coração batendo forte, a respiração pesada. Comecei a pensar que tudo aquilo era uma bobagem, que eu estava sendo enganado por histórias antigas e superstições. Mas então, senti a temperatura cair drasticamente e as chamas das velas tremularam, como se uma rajada de vento invisível tivesse passado por ali. Foi quando ele apareceu. Não era como eu imaginava. O diabo, ou o que quer que fosse aquela presença, não tinha chifres ou uma aparência demoníaca. Ele era uma figura imponente, vestida de preto, com um rosto que exalava uma estranha serenidade. Seus olhos, porém, eram o que mais me apavoravam. Eram escuros, profundos, e pareciam ver através de mim, como se lessem cada pensamento, cada medo. "Você me chamou, Thomas", ele disse com uma voz suave, quase hipnótica. "Vejo que o relógio parou, e você sabe o que isso significa." Minha boca estava seca, mas consegui responder. Eu preciso que ele volte a funcionar. Minha família, eles não podem pagar o preço dessa maldição." Ele sorriu, um sorriso frio e calculista. "Claro que podem, mas você não quer isso, não é? Você prefere sacrificar a si mesmo por eles. Isso é admirável." Eu tremia, mas continuei firme. "O que eu preciso fazer?" O diabo se aproximou da mesa, pegou o relógio e o analisou por um momento. "Um pacto é simples, Thomas. Você me dá sua alma, e eu faço o relógio funcionar novamente. Sua família ficará segura, e você terá feito o que qualquer bom homem faria."
Aquelas palavras, ditas de maneira tão casual, me atingiram como um golpe. Minha alma em troca da segurança deles. Parecia fácil na teoria, mas agora, diante do diabo em pessoa, era assustador demais para ser real. Mas saiba, Thomas, ele continuou, que uma vez que o pacto for selado, não há volta. Sua vida, sua essência, tudo o que você é, será meu. O relógio vai funcionar, mas o tempo que você terá será limitado. Cada tic-tac será um lembrete de que seu destino está selado. Eu não tinha escolha. Com a voz trêmula, disse as palavras que o diabo esperava ouvir. Eu aceito. Ele sorriu, satisfeito, e com um movimento suave, reiniciou o relógio. O som do tic-tac voltou a preencher o silêncio, mas agora, ao invés de ser reconfortante, parecia uma sentença de morte. O pacto está feito, disse ele, desaparecendo tão subitamente quanto havia surgido. Fiquei ali, sozinho com o relógio, sentindo o peso do que havia acabado de fazer. O tic-tac continuava, mas eu sabia que cada som era um passo mais próximo do meu fim. Os dias que se seguiram foram um tormento constante. O relógio voltou a funcionar, mas a cada tic-tac eu sentia um frio na espinha, como se cada segundo estivesse me aproximando de algo terrível. O som, que antes passava despercebido, agora era um lembrete implacável do pacto que eu havia feito. Não conseguia mais ignorá-lo, estava sempre lá, martelando em minha cabeça, dia e noite. Minhas noites se tornaram insuportáveis. Eu acordava no meio da madrugada, suando frio, com a sensação de que algo estava errado. A princípio, era só uma inquietação, um pressentimento ruim, mas com o tempo, aquilo começou a tomar forma. Eu via sombras se movendo pelos cantos da casa, ouvia sussurros que não conseguia entender. A cada noite, as visões se tornavam mais intensas, mais reais. Era como se o diabo estivesse cobrando seu preço, pouco a pouco, corroendo minha sanidade. Meus pensamentos começaram a ficar sombrios, pesados. Eu sabia que tinha feito aquilo para salvar minha família, mas agora, preso nesse pesadelo, comecei a questionar se realmente tinha valido a pena. Cada vez que olhava para o relógio, sentia uma onda de pavor me consumir. Era como se ele estivesse vivo, como se soubesse que minha alma já não era mais minha. Tentei continuar com minha vida, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho. Me afastei dos poucos amigos que tinha e as pessoas começaram a notar minha mudança. Até minha aparência estava se deteriorando. Olheiras profundas surgiram sob meus olhos e minha pele, antes saudável, agora parecia pálida, quase cadavérica. Cada tic-tac do relógio era como um lembrete cruel de que meu tempo estava se esvaindo. Eu sentia que algo dentro de mim estava se apagando, como se minha vida estivesse sendo drenada aos poucos. A sensação de que o relógio estava controlando meu destino era insuportável. Em um momento de desespero, tentei quebrar o relógio. Peguei um martelo e desci com toda a força sobre ele, mas o objeto permaneceu intacto, como se fosse feito de algo indestrutível. O desespero tomou conta de mim. Eu sabia que não poderia escapar do pacto, que minha alma já estava marcada e que o relógio era o instrumento da minha condenação. O tempo se tornou meu inimigo. Cada segundo que passava, eu sentia que estava mais perto do meu fim. As visões, os sussurros, o peso do relógio, tudo estava me levando ao limite. E eu sabia que, em breve, teria que enfrentar as consequências finais do pacto que fiz. O tic-tac do relógio ecoava pela casa, implacável, e eu, cada vez mais, sentia que estava preso em uma contagem regressiva para o inevitável. Eu estava à beira da loucura. As noites insones, as visões perturbadoras e o constante tic-tac do relógio estavam me destruindo. Eu sabia que não podia continuar assim. Algo precisava ser feito, e rápido. Minha mente girava em torno de uma única ideia: acabar com o ciclo, de uma vez por todas. Passei dias tentando encontrar uma solução, mas tudo parecia levar ao mesmo destino. Minha alma estava condenada, e o relógio era o símbolo da minha perdição. Eu não tinha muito tempo, sabia disso. O relógio continuava a marcar os segundos, como se cada tic-tac estivesse roubando um pedaço da minha vida. Eu me sentia esgotado, quase sem forças, mas não podia desistir. Se não por mim, pela minha família. Precisava acabar com essa maldição. Foi então que a ideia surgiu. Se o relógio era o objeto que selava o pacto, talvez destruí-lo pudesse libertar minha alma. Talvez eu pudesse quebrar o ciclo, salvar minha família
e, quem sabe, encontrar um pouco de paz antes do fim. Não havia garantia de que funcionaria, mas eu já não tinha nada a perder. Naquela noite, preparei-me para o que seria meu último ato. Acendi as velas ao redor do relógio, do mesmo jeito que fiz quando invoquei o diabo, mas desta vez com uma determinação que não tinha antes. Peguei o relógio, senti seu peso frio em minhas mãos e olhei para o mostrador. O tic-tac ainda estava lá, implacável, mas eu sabia que, de alguma forma, precisava pará-lo para sempre. Sem hesitar, joguei o relógio no chão com toda a força que me restava. Peguei o martelo e comecei a golpeá-lo repetidamente, sentindo a raiva e o desespero se misturarem a cada golpe. O relógio, que antes parecia indestrutível, começou a se despedaçar. As engrenagens voaram, a tampa de prata se amassou e o tic-tac finalmente cessou. Por um momento houve silêncio, um silêncio profundo e pesado, como se o mundo tivesse parado. Mas antes que eu pudesse sentir alívio, uma presença familiar encheu o quarto. O diabo estava de volta, mas desta vez, sua expressão não era de serenidade. Ele parecia irritado, quase furioso. "Você acha que pode me enganar, Thomas?" A voz dele reverberou pelo ambiente, fria e cortante. "Você pode ter destruído o relógio, mas o pacto foi selado. Sua alma ainda é minha." Isso é, eu o encarei, com uma mistura de medo e desafio. "Eu não fiz isso por mim", respondi, minha voz trêmula, mas firme. "Eu fiz isso para salvar minha família. Se minha alma é o preço, então que seja." Mas o ciclo termina aqui. O diabo avançou, e eu senti seu poder me sufocar. Mas de alguma forma, em meio ao desespero, encontrei forças para resistir. "Eu não vou fugir", continuei. "Estou pronto para pagar o preço, mas você não vai mais controlar o destino da minha família." Houve um momento de silêncio, e então algo inesperado aconteceu. O diabo parou, recuou ligeiramente, e uma expressão de algo que eu só poderia descrever como respeito cruzou seu rosto. "Você é um tolo, Thomas, mas um tolo corajoso. O ciclo realmente termina aqui, mas saiba que seu sacrifício não foi em vão." Com essas palavras, ele desapareceu, deixando-me sozinho no quarto, cercado pelos pedaços do relógio destruído. O peso que eu sentia começou a se dissipar, e o silêncio que antes era opressor, agora parecia trazer uma sensação de alívio. Sabia que minha alma ainda estava condenada, mas minha família estava a salvo. Eu havia quebrado a maldição, e apesar do destino que me aguardava, uma estranha paz tomou conta de mim. Deitei-me no chão, exausto, e fechei os olhos, sabendo que, ao menos por um breve momento, eu havia vencido. Cresci ouvindo as histórias sobre a Cruz Estrada. Era uma daquelas lendas que todo mundo conhece, mas ninguém acredita de verdade. Só que, no fundo, todos têm um certo receio. A estrada ficava nos arredores da vila, cercada por árvores altas e retorcidas. O tipo de lugar que a gente evita, especialmente à noite. Os mais velhos diziam que qualquer um que caminhasse por lá à meia-noite poderia fazer um pacto com o diabo. Pode parecer besteira, mas o medo que essa história causava era real. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas ao mesmo tempo, nunca precisei me arriscar a descobrir se era verdade. Só que com o tempo, minha vida começou a desmoronar. A pobreza que me cercava, a falta de oportunidades. Tudo parecia estar me empurrando para um beco sem saída. E foi aí que a Cruz Estrada começou a ocupar meus pensamentos. No começo, eu me repreendia por sequer considerar a ideia. Mas com o tempo, o desespero foi falando mais alto. As histórias que eu ouvia na infância começaram a ganhar um novo sentido. O que antes era apenas folclore, agora parecia uma solução, por mais absurda que fosse. Eu não queria mais aquela vida miserável. Queria algo a mais, e se havia uma chance, mesmo que pequena, de mudar meu destino, eu estava disposto a tentar. Foi assim que a ideia de caminhar pela Cruz Estrada à meia-noite começou a se formar na minha cabeça. E quanto mais eu pensava, mais parecia fazer sentido. Eu não tinha mais nada a perder. E foi com esse pensamento que decidi. Eu faria o pacto. A ideia de tentar um pacto com o diabo não saiu da minha cabeça.
Ela me perseguia durante o dia e à noite, nos meus sonhos, a sombra da cruz estrada parecia me chamar. Eu estava cada vez mais obcecado e a necessidade de fazer algo, de mudar minha vida, se tornou insuportável. Não foi uma decisão fácil, mas também não foi tão difícil quanto eu esperava. Naquela altura, minha vida estava tão bagunçada que qualquer coisa que me oferecesse uma saída parecia atraente. Minha mente já estava feita. Eu só precisava esperar o momento certo. Naquela noite, o céu estava escuro, sem estrelas, e o vento soprava com uma força que parecia querer me empurrar para longe da estrada. Eu estava com medo, claro. Quem não estaria? Mas eu estava decidido. Caminhei até a cruz estrada com o coração batendo na garganta, cada passo me levando mais perto de um destino que eu não conseguia prever. Quando cheguei ao ponto exato onde a lenda dizia que o pacto poderia ser feito, a escuridão parecia ainda mais profunda. A sensação de estar sendo observado era quase palpável, e o silêncio ao meu redor só aumentava minha tensão. Mas eu estava ali, e não tinha mais como voltar atrás. Eu respirei fundo, tentando acalmar o tremor nas minhas mãos. E no meio daquela escuridão, eu falei as palavras que ouvira tantas vezes nos contos dos mais velhos. Meu coração quase parou de medo, mas eu continuei. Se era verdade, se havia alguma chance de mudar minha vida, eu estava disposto a pagar o preço. E foi então que a sombra apareceu. O momento em que a sombra apareceu foi o mais assustador da minha vida. Eu não sabia o que esperar, mas o que surgiu diante de mim foi além do que eu podia imaginar. Não era só uma sombra comum, dessas que o vento balança. Ela parecia ter vida própria, uma forma que se movia de maneira estranha, quase como se estivesse respirando. Eu me senti paralisado, incapaz de desviar o olhar, enquanto a sombra se aproximava lentamente. O frio que tomou conta do lugar era tão intenso que parecia cortar minha pele. Meu coração batia descompassado, e eu só conseguia pensar que talvez tivesse cometido o maior erro da minha vida. A sombra começou a falar, mas a voz não era algo que eu ouvia com meus ouvidos. Era como se estivesse dentro da minha cabeça, ecoando nos meus pensamentos. Ela me chamou pelo nome, o que me deixou ainda mais aterrorizado. Como ela sabia quem eu era? A voz prometia tudo o que eu queria: riqueza, poder, respeito. Tudo o que eu sempre desejei, ali, ao meu alcance. Mas havia um preço, claro. A sombra não precisou explicar, eu já sabia. Minha alma. A troca parecia simples na hora. Eu estava tão desesperado que a ideia de vender minha alma parecia um pequeno preço a pagar por uma vida melhor. Eu aceitei, sem pensar duas vezes. No momento em que concordei, senti como se o mundo ao meu redor tivesse mudado. A escuridão pareceu se fechar ainda mais, e a sombra deu um passo para trás, como se estivesse satisfeita. Ela me disse que a partir daquele momento, minha vida seria diferente. E de fato, a sombra se desfez no ar, como se nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia que algo havia mudado. Eu voltei para casa naquela noite, sem saber ao certo o que esperar. Havia um misto de medo e excitação em meu peito. Se tudo que a sombra prometeu fosse verdade, minha vida estava prestes a dar uma guinada. Eu estava pronto para ver as mudanças acontecerem. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. O que havia acontecido na noite anterior parecia um sonho, mas eu sabia que era real. A prova veio logo ao acordar. Em cima da minha mesa, onde antes havia apenas contas e dívidas, agora havia uma pequena pilha de dinheiro. Não era uma fortuna, mas era muito mais do que eu jamais havia visto na vida. Meu coração pulou de alegria. As promessas estavam se cumprindo. Ao longo dos dias que se seguiram, as coisas continuaram a mudar. O dinheiro não parava de aparecer e eu comecei a subir na vida. A sorte parecia estar finalmente do meu lado. Consegui um bom emprego, comecei a me vestir bem e as pessoas ao meu redor começaram a me tratar com respeito. Eu me sentia no topo do mundo. Mas com o tempo, comecei a perceber que algo estava errado. Era sutil no começo, uma sensação estranha quando olhava no espelho, como se houvesse algo ou alguém me observando. Logo depois, começaram as marcas em meu corpo. Pequenas, no início, quase imperceptíveis, mas que foram crescendo e se espalhando. Eram manchas escuras, que pareciam sombras tatuadas na minha pele. O medo voltou com força total. O que eu havia feito? A sombra, que eu pensava ter desaparecido, estava de volta. Eu podia senti-la em todos os lugares, me observando, me perseguindo. Cada vez que eu fechava os olhos, ela estava lá,
como um lembrete constante do pacto que eu havia feito. Minha nova vida, que no início parecia perfeita, começou a se transformar em um pesadelo. O dinheiro e o poder já não traziam a felicidade que eu imaginava. Tudo estava impregnado com o toque frio e escuro da sombra. Eu comecei a me perguntar se havia alguma maneira de desfazer o pacto, mas no fundo, eu sabia que não seria tão simples assim. A sombra não me deixaria tão facilmente. A cada dia que passava, as marcas em meu corpo se tornavam mais visíveis e a presença da sombra ficava mais intensa. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O reflexo no espelho mostrava não apenas as manchas escuras, mas também um olhar vazio, como se a sombra estivesse drenando minha alma, pouco a pouco. As pessoas ao meu redor começaram a notar a mudança. Comentários sobre meu aspecto doentio se tornaram comuns e eu comecei a evitar o contato com os outros. A fortuna, que antes me parecia uma bênção, agora parecia um peso insuportável. Nada do que eu comprava, nada do que eu fazia, conseguia preencher o vazio que se alastrava dentro de mim. Eu estava perdendo minha humanidade. Sentia como se uma parte de mim estivesse desaparecendo e a sombra estava tomando seu lugar. Cada noite era pior que a anterior, com pesadelos que me faziam acordar gritando, suando frio. E quando acordava, lá estava a sombra, sempre presente, sempre observando. Chegou um ponto em que não aguentei mais. Precisava de respostas, precisava saber o que estava acontecendo comigo. Então, fui atrás de um velho eremita que vivia isolado na floresta, conhecido por suas histórias e conhecimentos sobre o oculto. Ele era minha última esperança. Quando finalmente encontrei o eremita, ele me recebeu com um olhar que parecia atravessar minha alma. Sem que eu precisasse dizer uma palavra, ele sabia o que havia acontecido. Sentamos perto de uma fogueira e ele começou a falar, revelando segredos antigos e terríveis sobre a Cruz Estrada. O eremita me contou que eu não era o primeiro a cair na armadilha da sombra na Cruz Estrada. Muitos antes de mim haviam feito o mesmo pacto, atraídos pela promessa de riqueza e poder. E todos, sem exceção, pagaram o preço com suas almas. Ele explicou que a sombra era uma manifestação do próprio diabo, um caçador de almas que usava a estrada como isca para os desesperados. Cada pessoa que fazia o pacto acabava perdendo sua humanidade, pouco a pouco, até que não restava mais nada além de uma casca vazia, condenada a vagar pela estrada, esperando pela próxima vítima. Minha mente estava em choque. Eu sabia que o pacto tinha um preço, mas nunca imaginei que seria tão alto. Perguntei ao eremita se havia alguma maneira de desfazer o pacto, mas sua resposta foi como um soco no estômago. A única maneira de se libertar era com a morte. No entanto, mesmo a morte não garantia a salvação da alma, que ficaria presa na estrada, à mercê da sombra, para toda a eternidade. Desesperado, perguntei se havia alguma alternativa. O eremita pensou por um momento e então me entregou um amuleto, dizendo que ele poderia me dar uma chance, uma única oportunidade de enfrentar a sombra e tentar salvar minha alma. Mas ele me avisou que a batalha seria difícil e que o amuleto não garantia nada. Com o amuleto em mãos, senti uma mistura de medo e esperança. Eu sabia que teria que voltar à Cruz Estrada, enfrentar a sombra e lutar pela minha alma. Era minha última chance, e eu estava disposto a tudo para me livrar daquela maldição. Naquela noite, enquanto a sombra continuava a me assombrar, decidi que estava pronto para o confronto final. Eu sabia que poderia ser minha última noite, mas preferia arriscar tudo do que continuar vivendo naquela tortura interminável. Com o amuleto nas mãos, voltei à Cruz Estrada. O medo estava presente em cada passo que eu dava, mas havia algo dentro de mim que não podia ser ignorado. A determinação de lutar pela minha alma, mesmo que isso significasse encarar a própria sombra. O caminho até a estrada parecia mais longo e mais escuro do que antes, como se a própria floresta estivesse tentando me deter. Quando finalmente cheguei ao ponto exato onde tudo começou, senti o ar ao meu redor se tornar pesado, quase irrespirável. O amuleto que o eremita me deu estava quente em minha mão, pulsando como se tivesse vida própria. Eu sabia que a sombra estava lá, esperando, e ela não demorou a se manifestar. Ela surgiu lentamente, mais imponente do que eu lembrava. Seu contorno era mais definido, mais ameaçador. A voz que ecoou em minha mente não era mais sedutora, mas sim cheia de desprezo e poder.
Ela zombou da minha tentativa de enfrentá-la, dizendo que o pacto não podia ser desfeito e que minha alma já pertencia a ela. Com o amuleto levantado, eu declarei que não me renderia sem lutar. A sombra riu, um som que fez minha espinha gelar, e então a batalha começou. Ela tentou me envolver, sua escuridão tentando penetrar meu ser, mas o amuleto brilhou intensamente, criando uma barreira entre nós. Por um breve momento, senti que tinha uma chance, que poderia vencer. Mas a sombra era forte, muito mais forte do que eu imaginava. A cada tentativa de me aproximar, ela revidava com uma força avassaladora e o amuleto começava a enfraquecer. Eu estava sendo empurrado ao meu limite e o desespero começou a se instalar. Talvez o eremita estivesse certo. Talvez a única saída fosse realmente a morte. Enquanto eu lutava, a sombra começou a se transformar, assumindo formas terríveis, representações dos meus medos mais profundos. Era como se ela estivesse me mostrando o que eu poderia me tornar se continuasse a resistir. A pressão era imensa, e o amuleto que segurava começou a rachar, seus poderes finalmente cedendo à força da sombra. No momento em que o amuleto se despedaçou em minhas mãos, fui tomado por um pânico indescritível. A sombra avançou, envolvendo-me completamente. Eu senti o frio da morte se aproximando, e minha mente foi inundada por pensamentos de arrependimento, de desespero. Sabia que não havia mais volta, mas, em meio a esse caos, algo mudou. A sombra, em vez de me arrastar diretamente para o inferno, hesitou. Senti como se ela estivesse avaliando minha alma, meu espírito. E então, ao invés de me destruir, a sombra me deixou ali, sozinho, na escuridão. Não era um ato de misericórdia, mas uma condenação diferente. Eu não fui levado para o inferno, mas também não fui libertado. Eu me tornei parte da cruz estrada, um vigilante sombrio, amaldiçoado a vagar pela estrada, observando e aguardando por aqueles que, como eu, ousam fazer o pacto. Minha vida como Jonas terminou naquela noite. Agora, eu sou apenas uma sombra, esperando pelo próximo tolo que decidir vender sua alma. Quando cheguei àquela pequena cidade, o clima parecia combinar com o que eu sentia por dentro, sombrio e cheio de incertezas. A cidade não tinha nome nos mapas modernos, mas os moradores a chamavam de Vila das Sombras, o que, de certa forma, fazia sentido. Era como se o lugar estivesse preso no tempo, parado numa época em que o medo dominava as pessoas. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas e vazias, senti um arrepio na espinha. Não era apenas o frio do vento, era algo mais profundo, como se algo ou alguém estivesse me observando. Assim que parei em frente à única pousada da cidade, um homem velho com o rosto marcado pelo tempo me olhou com um misto de curiosidade e desconfiança. "Você não deveria estar aqui", ele murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Ignorei o comentário e perguntei sobre a Casa dos Espelhos. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Os poucos moradores que estavam por perto pararam o que estavam fazendo e me encararam como se eu tivesse acabado de invocar uma maldição. Aquela casa. "É melhor deixar isso para lá", disse o homem antes de se afastar, me deixando com uma sensação de que havia muito mais por trás daquela frase. Mas eu não podia desistir. Não depois do que aconteceu com minha irmã. Eu sabia que ela havia estado naquela casa e algo terrível tinha acontecido com ela. As autoridades locais descartaram o caso como um acidente, mas eu sabia, no fundo do meu coração, que havia algo mais. E eu estava determinada a descobrir a verdade, não importava o custo. No fundo, eu sabia que estava entrando em algo muito maior do que poderia imaginar. Mas a dor da perda e a necessidade de respostas eram mais fortes do que o medo que eu sentia. Com esse pensamento, deixei a pousada e dirigi em direção à Casa dos Espelhos, pronta para enfrentar o que quer que estivesse esperando por mim. A estrada que levava à Casa dos Espelhos era cercada por árvores antigas e retorcidas, cujos galhos pareciam formar mãos que tentavam agarrar qualquer um que ousasse passar. Quanto mais me aproximava, mais densa e sufocante se tornava a neblina que envolvia o caminho. Era como se a própria natureza quisesse me impedir de chegar à mansão.
Quando finalmente avistei a casa, um calafrio percorreu minha espinha. A Casa dos Espelhos estava no topo de uma colina, imponente e decadente, como se fosse um monumento ao abandono. As janelas estavam quebradas e a pintura, que devia ter sido vibrante em algum momento, agora estava desbotada e descascada. A única coisa que parecia intacta eram os espelhos que decoravam as paredes externas da mansão, refletindo a neblina de forma distorcida, quase como se estivessem tentando mostrar algo que eu não podia ver. Estacionei o carro e desci, sentindo o solo úmido sob os meus pés. A porta da frente estava entreaberta, rangendo de forma sinistra com o vento. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia acelerado no peito. A cada passo que eu dava em direção à entrada, sentia uma pressão crescente, como se o ar ao redor estivesse ficando mais pesado, mais denso. Ao entrar na casa, fui recebida por um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que faz os ouvidos zumbirem. O hall de entrada era vasto, com um teto alto e paredes cobertas por espelhos de todos os tamanhos e formas. Era impossível não se sentir observada ali dentro, como se aqueles espelhos fossem olhos atentos a cada movimento meu. Caminhei lentamente, os passos ecoando pelo chão de madeira envelhecida. Ao olhar para um dos espelhos, percebi algo estranho. Meu reflexo estava lá, mas não parecia certo. Havia algo nos olhos da imagem refletida que me incomodava profundamente, uma espécie de malevolência que não deveria estar lá. Pisquei algumas vezes, mas a sensação não passava. Era como se o reflexo me estudasse, como se soubesse de coisas que eu nem mesmo havia percebido ainda. Continuei explorando a casa, passando por corredores longos e estreitos, todos decorados com mais espelhos, todos distorcendo minha imagem de formas sutis e perturbadoras. Os sussurros começaram a surgir, baixos, quase inaudíveis, mas presentes, como um zumbido constante no fundo da minha mente. As palavras eram indistintas, mas a sensação era clara. Eu não estava sozinha naquela casa. E então, algo estranho aconteceu. Quando passei por um grande espelho no final do corredor, notei que meu reflexo não estava me acompanhando. Em vez de se mover junto comigo, ele permaneceu parado, olhando diretamente para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro e eu soube naquele momento que algo muito errado estava acontecendo. Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, continuei a explorar a mansão, ciente de que cada espelho poderia esconder algo que eu não estava preparada para enfrentar. Minha determinação estava firme, mas cada passo dentro daquela mansão parecia me puxar para um abismo de escuridão e medo. Os corredores intermináveis, decorados com espelhos antigos, começaram a se transformar em labirintos distorcidos, como se a própria casa estivesse se moldando ao meu redor, tentando me confundir, me perder. Mas eu não podia recuar. A memória da minha irmã, sua risada, seu sorriso, tudo isso me impulsionava a seguir em frente. Enquanto avançava, um dos espelhos no final do corredor chamou minha atenção. Era maior do que os outros, com uma moldura intricadamente trabalhada, coberta por símbolos que eu não conseguia reconhecer. Havia algo de diferente naquele espelho. Ele não apenas refletia a imagem, mas parecia absorver a luz ao seu redor, criando uma aura de escuridão. Aproximando-me lentamente, senti uma presença que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Meu reflexo apareceu, mas assim como antes, ele não se movia em sincronia comigo. De repente, ele sorriu, mas não era um sorriso meu. Era algo macabro, forçado, como se o reflexo estivesse zombando de mim. Finalmente, você chegou, uma voz ecoou pela sala, mas não era uma voz que eu reconhecia. Ela parecia vir de todos os lados, ao mesmo tempo em que ressoava dentro da minha cabeça. Olhei para o reflexo, e os olhos que me encaravam não eram mais os meus. Havia algo sombrio ali, algo antigo e maligno. Quem é você? Minha voz saiu trêmula, enquanto tentava manter a calma.
Sou aquele que habita este lugar há séculos, esperando por almas perdidas como a sua irmã. E agora, você. O reflexo não só falou, mas começou a se mover de forma independente, caminhando em minha direção dentro do espelho, enquanto eu permanecia imóvel, paralisada pelo terror. Ele se aproximou até estar a poucos centímetros de mim. A barreira de vidro entre nós parecia cada vez mais tênue. Ela aceitou meu pacto. E você também vai aceitar. Eu sei que quer as respostas que procura, e eu posso lhe dar tudo isso. Poder, conhecimento e o que realmente aconteceu com sua irmã. Basta dizer sim. O ar ao meu redor parecia ficar mais denso, dificultando minha respiração. A tentação de aceitar era forte, quase irresistível. Era como se ele estivesse falando diretamente às minhas inseguranças, aos meus medos mais profundos. Mas algo dentro de mim, talvez a lembrança da minha irmã, me segurou. Não, eu disse com mais firmeza do que eu sentia. Eu não vou seguir o mesmo caminho dela. O reflexo, ou a coisa que estava me encarando através dele, apenas riu, uma risada baixa e ameaçadora. Veremos, ele murmurou, antes de se dissipar lentamente, deixando apenas minha imagem normal refletida no espelho. Eu estava sozinha de novo, mas a casa parecia mais viva do que nunca, como se tivesse reconhecido minha presença e estivesse se preparando para um jogo macabro. Meu coração batia descontrolado, mas eu sabia que não podia parar. Não agora. Algo estava profundamente errado naquele lugar, e eu precisava descobrir o que era, antes que fosse tarde demais. Minha mente estava uma tempestade de pensamentos enquanto continuava explorando a mansão. Cada espelho parecia esconder segredos, sussurros de promessas e ameaças que eu não conseguia escapar. Mas o que mais me atormentava era a ideia de que minha irmã, a pessoa que eu mais amava, havia estado exatamente onde eu estava, enfrentando os mesmos horrores. Eu precisava entender o que havia acontecido com ela. Foi então que encontrei um quarto. A porta estava entreaberta e, ao empurrá-la, senti um calafrio. O ar ali era diferente, pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. Entrei devagar, o piso de madeira rangendo sob meus pés. O quarto estava coberto de poeira, mas era evidente que alguém havia passado bastante tempo ali. Havia uma escrivaninha com papéis amontoados, uma cama que parecia nunca ter sido usada e, claro, mais espelhos. Meus olhos foram atraídos para a escrivaninha, onde havia um diário parcialmente aberto. Meu coração deu um salto ao reconhecer a caligrafia. Era da minha irmã. Com mãos trêmulas, comecei a folhear as páginas, lendo suas últimas palavras, seus últimos pensamentos. Ela descrevia a mansão, os espelhos e a tentação crescente de aceitar o pacto oferecido pelo reflexo sombrio. Eu pensei que poderia resistir, ela escreveu em uma das últimas páginas. Mas ele conhecia meus medos, minhas fraquezas. Ele sabia exatamente o que oferecer para me fazer ceder. Eu fiz o pacto, na esperança de que pudesse proteger minha irmã, mas agora sei que fui tola. Ele nunca quis me ajudar. Ele só queria minha alma. Minha visão ficou turva enquanto as lágrimas enchiam meus olhos. Eu estava certa em suspeitar. Ela havia se entregado, acreditando que poderia ganhar poder suficiente para me proteger, mas tudo não passava de uma armadilha. E agora, aquele mesmo reflexo estava tentando me levar pelo mesmo caminho. O reflexo sombrio apareceu novamente em um dos espelhos do quarto, agora mais nítido e ameaçador. "Você vê agora?" Ele sussurrou, sua voz cheia de malícia. Ela tentou lutar, mas no final, todos cedem. "Você é diferente? Acha que pode vencer o que ela não conseguiu?" A raiva e a dor me consumiram. Eu sabia que estava em um jogo perigoso, mas uma coisa era certa. Eu não permitiria que minha irmã tivesse morrido em vão. Fechei o diário com força e encarei o reflexo, que me olhava com aquele sorriso maligno. "Não vou seguir o mesmo caminho dela",
declarei com firmeza. Vou encontrar uma maneira de acabar com você e libertar todos que você aprisionou aqui, incluindo minha irmã. O reflexo sombrio riu, um som que ecoou pelas paredes do quarto, reverberando pelos espelhos ao redor. Então que comece o jogo, ele disse, antes de desaparecer, deixando apenas o silêncio perturbador da mansão. Mas agora eu estava decidida. Eu sabia que a única maneira de acabar com aquilo era confrontá-lo de frente, custasse o que custasse. Minha determinação crescia a cada passo que eu dava. A mansão parecia pulsar ao meu redor, como se estivesse viva, reagindo à minha decisão de enfrentar o reflexo sombrio. O ar ficou mais pesado e a escuridão nos cantos dos corredores parecia se fechar sobre mim, mas eu não me deixaria intimidar. Eu sabia o que precisava ser feito. Caminhei rapidamente pelos corredores, passando por espelhos que refletiam minhas imagens distorcidas, algumas mostrando meu rosto marcado pelo medo, outras mostrando sorrisos que eu não estava dando. Mas eu me forcei a não desviar o olhar. Esses espelhos eram a chave para libertar minha irmã e todas as almas presas naquele lugar. Cheguei a um salão amplo, onde um grande candelabro balançava suavemente acima de mim. Espelhos cobriam cada parede, refletindo o ambiente em milhares de ângulos diferentes, criando um efeito vertiginoso. No centro do salão, o reflexo sombrio me aguardava, mais nítido e ameaçador do que nunca. Você realmente acha que pode me derrotar? Ele zombou, sua voz ressoando de todos os espelhos ao mesmo tempo. Você é apenas uma mortal, frágil e cheia de medos, assim como sua irmã. Minha mão tremia enquanto segurava uma barra de ferro enferrujada que havia encontrado em um dos quartos. Não era uma arma ideal, mas era o que eu tinha. Eu não sou como ela, respondi, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Eu não vou me render a você. Com um grito, corri em direção ao espelho mais próximo e o atingi com toda a força que tinha. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços e um grito agudo ecoou pelo salão, como se uma alma estivesse sendo libertada. Eu continuei, quebrando espelho após espelho, enquanto o reflexo sombrio gritava em agonia e fúria. Cada vez que um espelho se despedaçava, eu sentia uma pequena onda de alívio, como se estivesse libertando uma parte da minha irmã, uma parte de mim mesma. Mas o reflexo sombrio também estava se tornando mais fraco, sua voz se tornando um sussurro distante, até que restava apenas um espelho no salão. Você acha que venceu? Ele murmurou quase inaudível, mas ainda com uma ponta de malícia. Mesmo que me destrua aqui, eu voltarei. Alguém sempre cede ao pacto. É inevitável. Não nesta vida, respondi, e com um último golpe, destruí o espelho final. O salão ficou em completo silêncio, exceto pelo som do vidro quebrado se espalhando pelo chão. Olhei em volta, ofegante, esperando que algo acontecesse, mas tudo o que senti foi um profundo vazio. A mansão pareceu suspirar, como se soltasse a respiração que estava prendendo há anos. A escuridão começou a se dissipar, e o peso que estava sobre meus ombros parecia finalmente se aliviar. Sabia que tinha libertado as almas presas, incluindo a de minha irmã, mas o reflexo sombrio não havia sido destruído, apenas banido, forçado a se esconder, esperando por outra oportunidade. Caminhei para fora da mansão, exausta e emocionalmente esgotada. O ar do lado de fora estava frio e fresco, uma mudança bem-vinda depois do ambiente sufocante da casa. Olhei uma última vez para a mansão, sabendo que, embora eu tivesse vencido essa batalha, o mal que habitava ali não estava completamente derrotado. Com um último suspiro, entrei no carro e comecei a dirigir de volta à cidade. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto pensava na minha irmã, finalmente livre, mas ainda perdida para mim para sempre. Eu havia cumprido minha missão, mas o preço que paguei foi alto. Enquanto dirigia pela estrada de volta à cidade, a escuridão da noite envolvia tudo ao meu redor. A neblina havia se dissipado, mas o peso da jornada ainda estava comigo. A mansão, agora longe no meu retrovisor, parecia apenas um borrão,
um vestígio de um pesadelo que eu finalmente havia deixado para trás. Mas mesmo com a sensação de alívio por ter libertado minha irmã, um vazio profundo permanecia em meu peito. As ruas da cidade estavam desertas quando cheguei. As luzes das poucas casas acesas projetavam sombras longas e solitárias, e eu me sentia como se estivesse em um mundo diferente do que deixei quando parti para a Casa dos Espelhos. Estacionei o carro em frente à pousada onde havia começado essa jornada e fiquei alguns minutos ali, sentada em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. A realidade de que minha irmã estava finalmente livre me trouxe uma pequena sensação de paz, mas ao mesmo tempo eu sabia que nunca mais seria a mesma. O que vi, o que enfrentei naquela mansão, deixou marcas que não desapareceriam facilmente. A luta contra o reflexo sombrio, o medo constante de ceder às suas promessas, tudo isso ficaria comigo para sempre. Enquanto subia as escadas para o meu quarto, o som do silêncio parecia mais pesado do que antes. Fechei a porta atrás de mim e desabei na cama, exausta. Olhei para o teto, tentando afastar as memórias da mansão, mas elas vinham em flashes, como se quisessem me lembrar do que ainda estava lá, à espreita, esperando por sua próxima vítima. A cidade talvez nunca mais tivesse que lidar com a Casa dos Espelhos, mas eu sabia que o mal que habitava lá não estava realmente destruído. Ele estava enfraquecido, banido, mas não completamente derrotado. E de alguma forma, eu sentia que, mesmo longe da mansão, o reflexo sombrio ainda me observava, esperando por uma brecha, uma fraqueza. Com esses pensamentos me atormentando, adormeci, mas o sono não trouxe descanso. Sonhei com a mansão, com os espelhos quebrados e com minha irmã, agora em paz, mas ainda distante. Acordei no meio da noite, suando frio, e soube que, embora eu tivesse cumprido minha missão, as cicatrizes daquela experiência me seguiriam para sempre. No dia seguinte, deixei a cidade ao amanhecer sem olhar para trás. O que aconteceu na Casa dos Espelhos era algo que eu levaria comigo para o resto da vida, mas também algo que eu esperava nunca mais precisar enfrentar. A mansão estava longe, mas a sensação de que o mal ainda espreitava, esperando para retornar, nunca me deixaria por completo. E assim, com a certeza de que o pesadelo havia terminado, mas com a sombra do que ele representava ainda presente, segui em frente, sabendo que o preço para libertar minha irmã foi alto, mas necessário. Meu nome é Amanda, tenho 28 anos e trabalho como esteticista em um dos salões mais renomados de São Paulo. Sempre vivi cercada pela beleza, pela perfeição, e isso acabou me moldando de um jeito que eu nem percebi no início. Vou contar uma história que talvez você não acredite, mas posso garantir que é real e aterrorizante. Tudo começou com um desejo simples, quase inocente. Eu só queria continuar jovem para sempre. Parece algo natural, não é? Quem não quer prolongar a juventude, evitar as marcas do tempo? Mas eu fui além e paguei um preço que, no final, me deixou com muito mais do que rugas no rosto. Hoje, enquanto conto isso, sei que minha alma já está apodrecendo, enquanto meu rosto continua o mesmo de quando tudo começou. E talvez, no final dessa história, você entenda o que isso realmente significa. Naquela época, eu estava obcecada pela ideia de nunca envelhecer. Cada cliente que entrava no salão com a pele flácida ou marcas de idade só reforçava meu pavor. Eu não podia aceitar que um dia aquilo também aconteceria comigo. Então, quando uma cliente muito estranha apareceu, com uma proposta que parecia irreal, eu aceitei. Talvez eu não tivesse noção do que realmente estava aceitando, ou talvez eu estivesse cega pelo medo de perder minha juventude. Logo depois de aceitar o pacto com aquela mulher estranha, que parecia saber demais sobre mim, comecei a perceber as mudanças. No começo, eram sutis. Minha pele nunca mais ficava opaca, meus cabelos nunca mais caíam, e eu me sentia mais viva do que nunca. Era como se o tempo tivesse parado para mim, e eu amei cada segundo dessa sensação.
Mas, enquanto eu me mantinha igual, percebi algo assustador acontecendo ao meu redor. As pessoas que eu amava, meus amigos, minha família, todos começaram a envelhecer de uma forma rápida e inexplicável. Minha melhor amiga, Carla, que sempre foi tão jovem quanto eu, de repente, parecia ter o dobro da minha idade em poucos meses. A princípio, pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas com o tempo ficou impossível ignorar. Eu continuava a mesma, enquanto todos ao meu redor murchavam diante de mim, como flores secando ao sol. E foi aí que comecei a entender o verdadeiro preço do pacto. Mas, mesmo assim, o orgulho não me deixava admitir que eu tinha feito algo terrível. Eu tinha o que sempre quis, certo? Juventude eterna. Mas a que custo? Conforme os meses passavam, a solidão começou a me cercar. Eu tentava manter contato com as pessoas, mas ninguém mais parecia durar muito tempo ao meu lado. Carla, aquela minha melhor amiga, teve que se mudar para a casa de repouso, e nem parecia a mesma pessoa. Os anos haviam sido implacáveis com ela, enquanto eu continuava a mesma. Foi então que eu percebi que minha presença era uma maldição. Onde quer que eu fosse, as pessoas envelheciam rapidamente, adoeciam e morriam. No trabalho, os clientes mais antigos pararam de me procurar, e até meus colegas começaram a me evitar. Aquilo que eu tinha mais medo, a perda de laços, de conexão com as pessoas, estava acontecendo, mas de uma maneira que eu nunca imaginei. Não era eu quem estava envelhecendo e sendo esquecida. Eram todos os outros que, na minha presença, simplesmente se deterioravam. Eu não sabia o que fazer. Não havia mais ninguém com quem conversar. Minha família já tinha partido, meus amigos se afastaram, e eu fiquei presa em um ciclo de juventude eterna que me separava de qualquer coisa parecida com normalidade. E enquanto o tempo corria para os outros, eu não podia deixar de me perguntar: quanto tempo eu ainda tinha antes de algo pior acontecer? Com o passar do tempo, percebi que o verdadeiro preço não era só a solidão. Algo dentro de mim começou a mudar. Eu me olhava no espelho e via a mesma aparência de sempre, mas sentia algo podre crescendo dentro de mim. Era como se cada momento que eu permanecia jovem, algo dentro de mim morresse lentamente. Foi em um desses momentos de reflexão que me veio à mente tudo o que eu tinha feito para chegar até ali. Eu me afastei de todos, sacrifiquei minhas conexões e, no final, o que eu ganhei? Uma juventude vazia, sem propósito, sem amor. E foi nesse instante que percebi que minha alma estava apodrecendo e que talvez não houvesse volta. Eu sei que tudo isso pode parecer estranho, mas é real. Aliás, enquanto você ouve isso, talvez seja uma boa hora para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Assim, eu posso continuar compartilhando essas histórias que podem te fazer refletir. Agora, de volta à minha história. A deterioração da minha alma foi lenta, mas constante. Cada dia que eu passava sozinha, com pessoas envelhecendo ao meu redor e morrendo, me fazia sentir que havia algo errado comigo. A juventude que eu tanto desejava agora era minha maior maldição. E, naquele momento, eu percebi que, mesmo tendo um rosto perfeito e uma pele impecável, o preço foi muito mais alto do que eu jamais poderia imaginar. A verdade, no fim das contas, é que o pacto que eu fiz não apenas me prendeu em um corpo jovem, mas me condenou a um destino pior que a morte. Com o tempo, todos os que cruzavam meu caminho pereciam rapidamente. Eu fiquei isolada em um mundo que envelhecia sem mim, incapaz de formar laços ou de amar. E a cada dia, minha alma parecia se afastar mais da luz. Lembro de me olhar no espelho, admirando aquela beleza que, por tanto tempo, eu busquei preservar. Mas a sensação de vazio que me consumia era insuportável. O que adiantava ter um rosto sem rugas se meu coração estava cheio de arrependimento e dor? A juventude eterna havia se tornado minha prisão. O preço do pacto, que a princípio parecia vantajoso, era muito mais sombrio do que eu imaginava. Eu tinha perdido tudo o que realmente importava. Minha família, meus amigos, até minha humanidade. Agora, restava apenas o vazio, uma eternidade de beleza que não significava nada. E assim, condenada a vagar por um mundo que não me reconhecia mais, percebi que o verdadeiro terror não era envelhecer, mas viver para sempre, sozinha, em um corpo que se mantinha jovem, enquanto tudo ao redor apodrecia. E agora,
Enquanto olho pela janela, vejo a passagem do tempo e entendo que ele não me pertence mais. O mundo continua, mas eu, de alguma forma, já fiquei para trás. Tudo que sobrou foi o eco de uma escolha terrível, uma decisão que eu daria tudo para desfazer. Mas o tempo para mim nunca mais irá passar.